A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Mais uma vez aqui com o meu microfone que acabei de comprar, para ficar com áudio melhor, né, para os irmãos ouvirem, uma imagem melhor também, né? E dessa vez, né, dando continuidade, gostaria de falar a respeito do dom de línguas, né? O que a Sagrada Escritura fala a respeito do dom de línguas, né? A Bíblia, ela dá critérios para o dom de línguas que as pessoas não seguem, né? Ou não sabem que existe, ou ignoram, né, esses critérios que a Sagrada Escritura dá, né? Ou simplesmente não quer obedecer, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, né? 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 13, né? 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 13. A Sagrada Escritura diz assim: Por isso, o que fala uma língua desconhecida, peça o dom de a interpretar. Se eu orar numa língua desconhecida, verdade é que o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que hei de, pois, fazer? Orarei com o espírito, orarei também com a inteligência. Amém? Cantarei com o espírito, cantarei também com a inteligência. Mas se deres graças com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como responderá amém à tua oração de graças, não entendendo o que dizes? Verdade é que tu dás bem a ação de graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais que todos vós, né? Mas na igreja eu antes quero dizer 5 palavras de modo a ser compreendido, né? Para instruir também os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejais crianças no julgar, né? Em malícia sede pequeninos, mas no julgar sede homens maduros. Na lei está escrito: por outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e nem ainda assim me ouvirão, diz o Senhor. As línguas, pois, são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Porém, as profecias são um sinal, não para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se reunir em assembleia, e todos falarem línguas diversas, e entrarem então pessoas não iniciadas ou infiéis, não dirão que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar o infiel ou não iniciado, por todos é convencido, por todos é julgado. As coisas ocultas do seu coração tornam-se manifestas, e assim prostrado com a face por terra, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que haveis, pois, de fazer, irmãos? Quando vos reunis, se um de vós tem um cântico, outro uma instrução, outro uma revelação, outro um discurso em línguas, outro uma interpretação, faça-se tudo de uma forma edificante. Se alguém fala em línguas, preste bem atenção. Eu falei todos esses versículos para dar o contexto, né? Para que ninguém possa dizer que está fora do contexto o que Paulo disse, né? Se alguém fala em línguas, fala em 2 ou quando muito 3, né? Ordens do apóstolo Paulo. E um depois do outro. E haja um que interprete o que eles disserem, né? Se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Não falem senão consigo e com Deus. Pelo que toca, porém, aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem o que ouvirem. Se neste tempo for feita qualquer revelação a alguns dos assistentes, cale-se o que falava primeiro. Então, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que
Se alguém fala em línguas, fala em 2 ou quando muito 3, né? Se alguém fala em línguas, fala em 2 ou quando muito 3. Então, tem que ser no máximo... Não, a Bíblia coloca critérios, né? Para o dom de línguas. Ela diz que tem que ser no máximo 3 pessoas a falar em línguas, né? Primeiramente, tem um número máximo, que é o número 3. No máximo 3 pessoas a falar em línguas. E tem que ser um depois do outro. Então, no máximo 3. Então, primeiro fala um, depois fala o outro, depois fala o outro, né? E haja um que interprete. Então, tem que ser no máximo 3. No máximo 3 pessoas. Tem que ser um depois do outro a falar em línguas. E tem que ter um intérprete, segundo o apóstolo Paulo, né? Versículo 28 e o mais polêmico, né? Se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Não falem senão consigo e com Deus. Então, tem que interprete? Não, não tem que interprete. Então, fique quieto. Quer falar em línguas? Tem que ser no máximo 3 pessoas. Segundo a escritura. Tem que ser no máximo 3 pessoas. E não podem ser os 3 ao mesmo tempo. Tem que ser primeiro um, depois o outro, depois o outro. E tem que haver um intérprete. Se não houver um intérprete dessas línguas, tem que ficar calado na igreja. Por quê? Porque essas palavras a que se fala em línguas, né, precisam ser compreendidas. Né? Então, essas palavras faladas em línguas, né, precisam ser compreendidas. Então, o apóstolo Paulo dá ordens, dá critérios. Tem que ser no máximo 3 pessoas. Eles precisam falar um de cada vez. E depois, falando um de cada vez, é necessário que haja um intérprete. Se não houver um intérprete, essas pessoas devem estar caladas na igreja. Porque Paulo não quer que as pessoas falem em línguas que as pessoas não possam, que os outros não possam compreender, né? Então, as pessoas precisam compreender o que é falado na igreja. Então, Paulo coloca critérios, dá critérios. Tem que ser no máximo 3. No máximo 3 pessoas. Essas 3 pessoas têm que falar uma depois da outra. Não podem falar os 3 ao mesmo tempo. Tem que falar um depois da outra. E tem que ter um intérprete. Se não houver um intérprete, eles devem estar calados na igreja, né? Então, os critérios da Sagrada Escritura são esses. São perfeitos. Por quê? Porque as palavras ditas em línguas precisam ser compreendidas. Esses são os critérios que a Bíblia dá. Mas esses critérios não têm sido vividos pela igreja. Então há quem diga assim, olha, existe igreja para todos os gostos. Existe igreja para o pessoal que gosta de dom de línguas, né, que é bem mais liberal, que é aquele culto bem barulhento, onde as pessoas fazem isso e aquilo. Existem igrejas que são mais frias, onde as pessoas não gostam de dom de línguas. Então existe igreja para todos os gostos. Quando não é assim. Não é assim. Porque a Sagrada Escritura é uma só, né? Como a Bíblia é uma só para todas as comunidades, né? Todas as comunidades devem estar sujeitas aos critérios que estão na Sagrada Escritura, né? E a Sagrada Escritura deixa bem claro: se alguém fala em línguas, fala em 2 ou quando muito 3, ou seja, tem que ser no máximo 3. E um depois do outro. Então, no máximo 3. Precisa ser um depois do outro. E tendo no máximo 3, deve ter um intérprete. Se não houver um intérprete,
essas pessoas devem estar caladas na igreja. Por quê? Porque não é permitido falar palavras que as pessoas não compreendam, né? Então, as palavras ditas em línguas têm que ser compreendidas. As palavras ditas em línguas têm que ser compreendidas. Por isso, devem ser no máximo 3 pessoas. Tem que falar um depois do outro. E para essas pessoas que falam em línguas, é necessário que haja um intérprete que possa explicar o que essas pessoas estão dizendo. E se porventura não houver um intérprete, as pessoas devem estar caladas na igreja. Tem intérprete? Não, não tem intérprete. Então, não é permitido falar em línguas, né? Se alguém fala em línguas, fala em 2 ou quando muito 3, e um depois do outro. E haja um que interprete. Se não houver intérprete, estejam calados na igreja. Então, essas são as ordens. Essa é a disciplina do apóstolo Paulo para todas as comunidades submetidas a ele, né? E se Paulo falou isso, deve ser obedecido por todos nós. Então, muitas coisas que são vividas hoje estão brigando com o texto da Sagrada Escritura. Se está brigando com o texto da Sagrada Escritura, né, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não desobedece à Sagrada Escritura. Ele não vai em sentido contrário ao que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, fala em 2 ou quando muito 3. E quando for no máximo 3 pessoas, tem que ser um depois do outro. Sendo um depois do outro, é preciso que haja um intérprete. Se não houver um intérprete, as pessoas devem estar quietas e caladas na igreja, não devem falar em línguas. Então, Paulo coloca critérios bem claros. Por que esses critérios? Porque as palavras não podem ser incompreensíveis para a igreja. Então, tem gente que acha que pode fazer o que quiser. Não pode. Tem que seguir aquilo que está escrito. Seguindo o que está escrito, nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa própria vontade, né? Então, fazendo o que está escrito, a gente obedece a Deus. E o que vem do Espírito Santo não vai contradizer a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não vai ensinar loucuras. Amém? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.